Vocês tinham dúvida? Vocês tinham dúvida que eu ia trazer um vídeo sobre o Zapelli depois da atuação que ele teve contra o Amazonas? Enfim, acho que a gente precisa destacar mesmo, tá? Eu tento trazer aqui todos os contextos possíveis quando um jogador vai bem. Acho que o Zapelli contra o Amazonas teve uma das melhores atuações de um jogador do Atlético até agora na segunda divisão. Foi um jogo muito dominante nesse processo criativo, nesse processo construtivo que o Atlético trouxe. E eu quero trazer duas perspectivas aqui, a individual e a coletiva, porque eu acho que o Zapelli ele acaba sendo muito prejudicado numa espécie de análise muito voltada ao jogo individual, que não é a dele. O Zapelli não é esse cara que individualmente vai botar a bola debaixo do braço e vai fazer 3 gols. E eu posso ser sincero com vocês, ele nem foi contratado por ser um jogador desse perfil. Se a gente tivesse uma intenção de trazer o Zapelli porque ele era um meia finalizador, um meia que entregava, pô, sei lá quantos gols por temporada, eu ia super entender. Mas o Zapelli é um cara que sempre chamou atenção através do passe, através da construção. E é aquela velha história. Quando você fala de um bom passador, você precisa falar do cara que dá o passe, no caso o Bruno Zapelli, e você precisa falar também do jogador que recebe o passe. Então, coletivamente, nos últimos tempos, eu acho que o Atlético ele teve muita dificuldade de trazer um jogador compatível com as características do Zapelli em relação à qualidade que pudesse dialogar com o Zapelli. Se você for parar para prestar atenção, os melhores momentos do Zapelli foi sempre quando tinha um jogador ali para associar junto com ele. Em algum momento o Vitor Bueno, em outro momento o João Cruz, em algum momento até o Juliano. Mas deixar o Zapelli ali sozinho no meio campo, com 2 pontas isolados e 2 volantes, naturalmente ia complicar a vida do Zapelli. Ah, Thiago, mas não foi isso que aconteceu nesse jogo com o Amazonas? Até foi. Mas o time do Atlético, ele, dentro do Odair Ball, que eu tô brincando com vocês, apresentou uma característica diferente. Como o time do Atlético utilizou o Zapelli tão bem? O Zapelli claramente era o arco. O Zapelli claramente era um jogador do passe em profundidade. Em muitos momentos até baixava, atraía a marcação, gerava o espaço nas costas, para aí sim fazer esse lançamento, esse passe mais longo, esse passe com capacidade de desequilibrar. Então, o que eu queria trazer para vocês é que esse mecanismo ele precisou acontecer para a gente poder extrair e tirar o melhor do Bruno Zapelli através do passe. E não tem como não falar que o Zapelli ele não é um jogador decisivo, porque eu vou trazer algumas estatísticas antes da gente ver as imagens do jogo. O Bruno Zapelli tem 6 assistências na temporada, tá, rapaziada? Em nenhum desses 6 jogos o Atlético perdeu. O Atlético ganhou do Rio Branco, o Atlético empatou com o Cianorte, ganhou do Guarani de Bagé, empatou com o Maringá e o Operário e ganhou do Amazonas. Então, só isso pra mim já representa muito. Quando você tem o impacto do Zapelli, o Atlético, que já tem um número de derrotas consideráveis na temporada, não perde. Aí vai além. Como eu falei, 6 assistências na temporada, tá? Você tá falando de um cenário em que o segundo jogador, em questão de assistência na temporada, ele tem a metade de assistências do Zapelli. Que aí você tem vários ali, Luiz Fernando, o Esquivel, o Velasco. Esses caras, eles têm 3 assistências. Então o Zapelli, não sendo titular o tempo inteiro, ele consegue entregar o dobro de assistências do que os companheiros dele. E olha que a gente tem jogadores criativos. O Esquivel, o Luiz é um cara muito participativo nessa fase ofensiva e bate a metade ali do Zapelli. Aí tem outro número dentro da Série B, tá? O Zapelli na Série B tem 2 assistências e tem 23 chances criadas na competição. Eu peguei o número dos 2 meias, Juliano e João Cruz. Mais do Juliano até porque é um cara que joga um pouquinho mais à frente. Juliano tem 0 assistências na Série B. Juliano tem 11 chances criadas na Série B. Lembrando, o Zapelli tem 23. Ou seja, a gente tá falando de um jogador que tem mais que o dobro. Tá bom? E se você for levar em consideração a temporada do Juliano, você tá falando de um jogador
que só no Clássico deu 6 passes-chave, ou seja, criou 6 chances só no Clássico. Então, no restante da competição, você tá falando de um jogador que criou apenas 5 chances. O João tem uma assistência e o João tem outro detalhe muito importante. O João tem 8 chances criadas. Mas eu até entendo, porque o João é o cara da pré-assistência. O João é o cara do passe pra aí sim essa bola chegar no último terço. Então, pra mim, eu acho que o impacto do Zapelli fala muito claro quando você tem 2 meias no restante do elenco e você tá falando de 19 chances criadas. O Zapelli tem 23. Você tá falando de 2 jogadores que deram uma assistência. O Zapelli tem 2. Eu volto a dizer, é muito importante lembrar que a gente tá falando de um jogador que tem o dobro do segundo em assistências do time na temporada. Então, esse jogador aqui, ele não é decisivo? Lembrando também que o time não perde quando o Zapelli dá uma assistência. Esse jogador aqui não é decisivo? Esse jogador aqui não é importante para a equipe? O Bruno Zapelli é o jogador mais subvalorizado que a gente tem no elenco do Atlético mediante o impacto que ele tem e a qualidade que ele tem. Ah, mas faz um jogo bom e 10 ruins. Então, assim, não acredito que seja verdade. Mas se realmente existe essa teoria, ninguém faz 10 jogos ruins em sequência com a qualidade técnica do Zapelli, porque é ruim. Faz 10 jogos porque não tem coletivamente uma ideia compatível ao cenário que potencializa ele. Entendeu? Então, não é culpa dele? Óbvio que os jogadores oscilam. Nem o De Arrascaeta, nem o John Arias, que são os melhores jogadores do futebol brasileiro, eles conseguem manter uma média de um nível de atuação tão alto. Mas esses times têm quase que um grupo compatível para que eles possam brilhar. Algo que eu acho que o Zapelli vai passar até agora. Eu vou mostrar algumas imagens do jogo para vocês. Aqui, ó. Olha esse primeiro lance de perigo do Atlético na partida, que foi uma chance que o Luiz obrigou o goleiro a fazer um milagre. Olha como o Zapelli, ele atrai o jogador do Amazonas, o lateral do Amazonas, e ele dá só um toquinho pro Luiz Fernando fazer o quê? Poder aproveitar esse espaço que o próprio Zapelli gerou através da movimentação, e o Zapelli ainda consegue gerar a jogada através desse passe em profundidade. O Luiz pega essa bola e vai quase parar dentro do gol. Então o Zapelli gera o espaço e o Zapelli faz o companheiro aproveitar o espaço. Aqui novamente, mais um jogador atacando espaço. O Zapelli baixa, traz o volante com ele e bota essa bola nas costas do lateral para o Cauã Moraes atacar o espaço. Aí aqui mais uma vez, gol anulado. O Atlético sai rapidamente, o Filipinho quebra a linha pro Zapelli. O Zapelli consegue baixar agora do outro lado, lateraliza, atrai o lateral, dá só um toquinho pro Luiz Fernando em progressão e bota o Luiz na cara do gol. Então, pra mim, a partir de agora, com esse modelo de jogo do Odair, com a chegada do Viveiros, com a chegada do Mendonça, que são jogadores que adoram atacar o espaço, aí você ainda tem Cauã, você ainda tem o Fernando, você tem o Isaac voltando, jogadores com essa capacidade de buscar o gol, serem objetivos nesse sentido, cara, o Zapelli vai voar. Pra mim, nesse aspecto, o Zapelli vai voar, vai jogar muito bem, porque você vai ter as flechas e você vai precisar de um arco de qualidade. Então, finalmente, eu acho que dá pra dizer que a gente vai ter um time taticamente compatível ao que o Bruno Zapelli pode entregar. Ao que o Bruno Zapelli ele pode oferecer para a equipe, que é essa capacidade de passe e de criar situações de gol acima da média. Aí se o Bruno Zapelli é craque, se o Bruno Zapelli não é craque, enfim, isso aí pouco importa. Como você define o jogador. Para mim é um jogador maravilhoso. Para mim é craque. Mas a questão é, como ele pode produzir mais? Para mim, ele pode produzir mais tendo jogadores que agredam espaço. Porque ele vai encontrar, ele vai pifar. O Zapelli é um grande pifador. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço e é nóis.